Temos uma entrevista agora com o professor e pesquisador, o Vitor Daltoé, ele que está pesquisando um... É Daltoé? É Daltoé. O Vitor Daltoé, ele que está fazendo uma pesquisa aí sobre a história de Jaguaruna, escrevendo um livro sobre a história política de Jaguaruna, mas tem aí todo um trabalho também fazendo mestrado em geopolítica, um pouco de geopolítica local, um pouco de geopolítica internacional. Muito boa tarde, Vitor. Obrigado por estar aqui. Ele que é jaguarunense. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Então, você já trouxe um gancho muito interessante de que realmente quando você estuda geografia, ela permite com que você analise fenômenos políticos em várias escalas. Então, eu através da geografia posso analisar tanto conflitos internacionais hoje na Ucrânia, em Gaza, que movimentam muito as redes sociais e são muito polêmicos, quanto posso analisar como que o município foi formado através das decisões políticas sobre o território, como é o caso de Jaguaruna. Então, eu gosto de usar justamente a geografia para conseguir analisar fenômenos em várias escalas. Acho que essa é a riqueza principal da disciplina. Começando falando um pouquinho assim da tua trajetória, você se formou em geografia e aí depois ampliou as tuas pesquisas. Eu me formei em Geografia na Universidade Federal de Santa Catarina, tanto bacharelado como licenciatura, né, para dar aula, porque acho que é imprescindível do trabalho do geógrafo, no meu caso, que é ensinar. Eu não consigo estudar sem pensar já como é que eu vou explicar isso para alguém. E fiz o mestrado em Ciência Política para enriquecer um pouco mais o foco em geopolítica, porque em Geografia nem sempre há um foco, né, nessa área sobre disputas de poder, mas às vezes é um foco mais econômico, cultural. Então fiz o mestrado em Ciência Política na mesma universidade. Mas comecei o doutorado na Universidade de São Paulo ano passado em Geografia Humana, que na Universidade de São Paulo há essa diferenciação. A USP que o pessoal conhece. A USP, isso. A USP. O foco é mais Geografia Humana, uma pesquisa sobre geopolítica, como analisar hoje, através de mecanismos da geografia, a ascensão de movimentos nacionalistas do mundo. Você vê isso com Donald Trump, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu e vários outros líderes. Como a geopolítica tem ferramentas para analisar esses fenômenos. Mas, ao mesmo tempo, faço uma análise sobre Jaguaruna porque eu gosto de estar pesquisando vários assuntos ao mesmo tempo. Não me contento em focar só num tema. Não consigo. E aí, esse trabalho local que você está fazendo, conciliando aí com o doutorado costuma ser puxado também, né? Mas aí o trabalho de pesquisa aqui da história de Jaguaruna, como é que começou essa ideia, que surgiu essa ideia e essa preparação agora? Já faz algum tempo, mesmo na graduação, porque sendo daqui de Jaguaruna, mesmo não morando aqui há um tempo, eu sempre senti falta de um livro sobre a história da cidade, né? Houve recentemente o lançamento de uma obra, mas eu sentia falta de que houvesse um aprofundamento, porque é uma falta, não total, mas assim, tem muitas lacunas da história da cidade que não foram preenchidas e não são conhecidas pelos habitantes, né? Então, eu comecei a fazer essa pesquisa há um tempo e verificando os jornais antigos para olhar com mais detalhes sobre como que o desenho do município foi formado no século XIX, como freguesia, porque as pessoas conhecem muito de que Jaguaruna não foi fundada em 1891, ela foi extinta em 1923 e recriada em 1930. Isso. Né? Essa é uma coisa conhecida. Mas não sabem que antes dela ser fundada como município, ela já havia sido criada e extinta 4 vezes como freguesia, por disputas de 2 partidos do Império, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, quando um entrava, era criada. Quando o outro entrava, era extinta, etc. Né? Então, são histórias assim muito saborosas de você olhar, verificar nos jornais, que as pessoas não conhecem. E a minha vontade é justamente trazer para a população conhecimento sobre esses detalhes da história da cidade. Um processo bem anterior a quando Jaguaruna se firmou como município mesmo. Isso. Detalhes da colonização também. Porque às vezes vai falar da colonização, aparece uma figura histórica, um fundador, como se fosse assim um ato divino de fundação, como se não fosse um processo mais longo, com mais detalhes, mais pessoas, mais a própria presença da escravidão no século XIX aqui, no que hoje é Jaguaruna também, que é um fato pouco conhecido, mas que os documentos mostram com maior importância. Enfim, o meu interesse se deu justamente pelo que a gente não comenta da história da cidade. Acho que essa questão da escravidão, muitos municípios não contam essa história, né? Hoje a gente vê 13 de Maio resgata um pouquinho porque o nome dela tem origem nisso, ali tem uma terra quilombola e aí os outros municípios acabam... A gente não por proposital, mas acaba tendo essa omissão da história que fez parte de todo o território nacional, né?
Fica parecendo que esse tema é um tema do Brasil, como se nós não fôssemos parte do Brasil, como o município de Jaguaruna não fosse parte do Brasil, e como parte do Brasil ele também tem embutido na sua história os problemas do Brasil, tanto no passado como no presente. E a gente acaba estudando mais lá nos grandes centros, onde houve a escravidão, nas grandes fazendas, mas também teve aqui nas pequenos locais também na região. Sim, sim. Era um fenômeno universal no sentido do Brasil. Inclusive, mesmo na imediata abolição, um pouco antes da abolição, que foi em maio de 1888, eu achei um registro de óbito aqui, na igreja da cidade, de abril, de um filho de um escravo, de uma mulher escravizada. Então, mesmo às portas da abolição, esse fenômeno continuava existindo aqui em Jaguaruna. Né? E a tua ideia é vir até o presente, até uma história mais contemporânea? Onde é que... Não, como as lacunas são muitas, eu me contento em preencher as lacunas desde o início da colonização, no meio do século XVIII, 1730 para frente, até a segunda fundação, que é 1930. Porque ela foi criada em 1891, extinta e recriada. Então, até 1930. E aí, deixa para outras pessoas virem para a história mais recente, quando tiver que lidar até com pessoas mais vivas, inclusive. Aí deixa para outras. E aí, como é que é o processo de pesquisa? Você achou, por exemplo, registros de cartório ali, mas como é que é o processo de pesquisa para resgatar essa história que é bem antiga? Muitas coisas estão em notícias do século XIX, por exemplo. Estão em notícias de jornais. E todos os jornais antigos do Brasil estão todos digitalizados na Hemeroteca Digital Nacional. Então, você acessa, aí é uma pesquisa longa para conseguir achar tudo, né? Então, muitos registros políticos, porque os jornais na época não tinham uma imprensa viva como hoje, então o jornal muitas vezes era lançar o relatório da ata da Assembleia Legislativa. Né? Não tinha muito noticiário no estado, né? Na província de Santa Catarina. Então, acaba tendo registros políticos valiosos ali nos jornais. Né? Mas também visita o Arquivo Público de Tubarão, o Arquivo Público de Laguna, inventários. Em Laguna eu encontrei um inventário de um homem que vivia aqui, era Rui Corrente, né? Um inventário de 1851, com a lista de tudo que ele tinha, inclusive o nome dos escravizados que ele tinha, a divisão dos bens dos vários filhos, disputas entre os filhos. Então, é uma variedade de documentos que permite que a gente consiga extrair esses dados. Resgatar essa história. E aí você hoje também faz também tem a pesquisa do doutorado e também trabalha com pré-vestibular. Sim, no pré-vestibular eu trabalho numa prova total, uma empresa, enfim, de vídeos para vestibulandos com foco mais em geografia e atualidades. Meu foco sempre foi mais em atualidades. Que tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, né, que eu analiso como que uma revista francesa específica, Rodot, propôs um método com um olhar geopolítico para analisar os fenômenos geográficos. E eu escolho analisar a ascensão dos nacionalismos hoje em dia no mundo, mas olhando como a revista via os nacionalismos ao longo dos últimos 50 anos, que também tem a ver com atualidades. Então, eu uso a pesquisa do doutorado para alimentar a minha docência. Não são coisas separadas. Eu prefiro usar a pesquisa para que eu consiga ser um professor melhor, não para que a pesquisa do doutorado seja uma coisa que fique lá encastelada numa gaveta virtual depois e eu não possa alimentar a minha vida profissional com isso. Né? É o contrário, justamente para que eu seja um geógrafo inteiro, com a pesquisa, com a docência, a extensão, tudo junto. Né? Muito bem, são 11 horas e 57 minutos, estamos recebendo o professor e pesquisador Victor Daltoé, o Victor que é natural de Jaguaruna, passando por essa fase aqui de visitação no município, Victor? Sim, eu tenho uma família aqui em Jaguaruna, eu periodicamente visito, né? Mesmo quando eu morava em Florianópolis ou mesmo morando em São Paulo. E justamente a ideia de continuar pesquisando sobre Jaguaruna é continuar mantendo o vínculo com a cidade, mesmo que eu não esteja mais aqui, mas o interesse continua sendo por aqui. E mesmo quando eu pesquiso sobre Jaguaruna, a pesquisa justamente mostra como a história da cidade não é a história da cidade, é a história do estado, do Brasil. É sempre fazendo a ponte entre as escalas diferentes. Então, não importa que eu esteja em outra cidade agora e pesquisando sobre Jaguaruna, é porque a própria história de Jaguaruna não é fechadinha nela própria, ela tem a ver com a história maior do mundo, do Brasil e de Santa Catarina. Para os nossos... fazer igual cidade pequena, filho de quem? Para quem está nos ouvindo. Meu pai é o Gilney, que é advogado aqui em Jaguaruna, minha mãe é Andréia, é professora em Tubarão. Né? Isso, o Victor Daltoé, que quem nos acompanha
internet, pelas redes sociais, pelo YouTube e Facebook, é bem jovem e já na fase de doutorado, professor. De que maneira só para a gente atualizar o seguinte, a sua tese de doutorado e o fato de realizar essa pesquisa na USP, conseguiu bolsa, apoio, essa relação do seu tema da tese de doutorado. Uhum. No caso, conseguir bolsa, a gente consegue entrar na lista, ser aprovado na lista de chamada, mas depois da pandemia, acabou muita gente continuando mais tempo, então meio que ainda não desafogaram o quanto houve acumulado da pandemia. Então eu continuo lá em São Paulo fazendo doutorado, mas continuo trabalhando para Florianópolis também, ainda sem bolsa. Em relação à sua tese de doutorado, tem relação com Jaguaruna? Não, é uma pesquisa paralela. Ah, certo. Né? Eu não me contento de pesquisar uma coisa só. Não consigo. Mas, de certa forma, como eu estudo num doutorado, a forma como a gente analisa através da geografia as atitudes políticas na escala internacional, nacional, local, provincial, a pesquisa do doutorado alimenta a pesquisa sobre Jaguaruna. Porque o foco da pesquisa é justamente como os atores políticos desenharam essa geografia municipal no passado. Então, os conceitos que eu aprendo no doutorado, ou que eu desenvolvo no doutorado, alimentam também essa pesquisa. Acho que é assim que a gente tem que fazer. Né? Isso inclui a riqueza da pesquisa. Né? Em relação à geopolítica, professor, a gente passa por uma fase no mundo em que a geopolítica está em evidência, principalmente em relação aos conflitos envolvendo várias regiões, né, conflitos regionais. De que maneira hoje o professor observa em relação, por exemplo, a dois conflitos que guardam até uma relação, né, inicialmente da Ucrânia com a Rússia e também no Oriente Médio, Israel e os países ali, inclusive o Irã. Uhum. Nesse caso, vamos ver o que tem de semelhança. Né? No caso da Ucrânia com a Rússia, a invasão da Rússia à Ucrânia, que já completa aí 3 anos e meio, praticamente, ela se dá em meio à ascensão do discurso nacionalista e expansionista da Rússia de Vladimir Putin. Né? Como é que eu posso fazer uma ponte com o caso de Israel? Ao mesmo tempo que na Rússia há um discurso nacionalista exacerbado pelo governo de Putin, assim também ocorre em Israel com o governo de Benjamin Netanyahu. É um discurso... uma mistura, no caso de Israel, uma mistura do nacionalismo com uma vertente religiosa, mais extremista também. De certa forma, uma ascensão de extremismos mundo afora. Você vai encontrar, no caso de Israel, com o governo Netanyahu, no caso da faixa de Gaza, governada pelo Hamas, um grupo extremista também, no caso da Rússia, tomando uma atitude extremista de invadir outro país, violando as normas do direito internacional. Então, e são péssimos exemplos, porque a partir do momento que um governante como da Rússia ou de Israel ou do Irã, eventualmente, se sentem no direito de violar normas do direito internacional público e do direito humanitário, ou mesmo quando o Hamas o fez em outubro de 23, outros líderes podem se sentir também no direito de fazê-lo. Então isso cria um ambiente internacional mais acirrado. A partir do momento que as normas não são respeitadas por alguns, outros podem se sentir no direito também de não respeitá-las. Né? E a tua visão como cientista político da guerra tarifária com o Brasil e os Estados Unidos? No caso, esse nacionalismo resvala também no trumpismo. Né? O Trump, ele rompe completamente com o que o Partido Republicano vinha fazendo há décadas. O Partido Republicano tinha uma postura ultraliberal na economia. Né? Menos taxas, livre mercado. E com o trumpismo, o Partido Republicano vira do avesso. Ele vira o anti-livre mercado, a favor das taxas, né? O Trump disse que a palavra mais bonita para ele é tarifa. Depois ele falou que é Deus a primeira, depois a tarifa em segundo lugar. Mas, de novo, é a manifestação desse nacionalismo. Você vê com o Putin, você vê com o Netanyahu e você vê com o Trump. Só que no caso do Trump, ele está se manifestando no sentido econômico, não na invasão de outro país, pelo menos não por enquanto, né? No sentido de você proteger a indústria nacional contra a invasão estrangeira de produtos. No caso da China, é sempre esse discurso nacionalista. Existe um nacional imaculado que está sendo infiltrado por algo estrangeiro, seja o produto estrangeiro ou o imigrante. Então é mais uma evidência da ascensão desses nacionalismos. E o problema é que isso gera... Bom, os outros países têm que responder, né? O Canadá, o Brasil, a União Europeia. Só que isso vai gerando uma ascensão de nacionalismos por todos os lados. De repente, estão todos os líderes do mundo não focando nos problemas das suas sociedades, e sim se defender de um inimigo externo em nome da pátria. Só que isso acaba sendo um pouco tacanho com o tempo, né? Porque a gente acaba deixando de olhar para os outros problemas dos países.
E isso reflete um pouco nessas reações que tem tido, por exemplo, o Portugal, que aprovou recentemente ali, principalmente contra os brasileiros, essa questão migratória. A Itália tinha ali a questão do reconhecimento dos descendentes, coisas que nos afetaram aqui mais diretamente nos últimos tempos. Uhum. Sim, no caso da Europa, a ascensão desses movimentos xenófobos, de partidos xenófobos, né, que são contra os imigrantes, em geral todos veem com bons olhos Trump e veem com bons olhos Putin. Putin tem um apoio desses movimentos, desses novos partidos que são mais à direita nacionalista na Europa, inclusive que está no poder na Itália, com a Giorgia Meloni já há um tempo, e em Portugal, que andou bastante tempo alheio a esse momento, porque Portugal tinha um partido de centro-esquerda e um partido de centro-direita, meio que se alternando no poder, um sistema bem estável, né? Meio longe dessas conturbações. Mas hoje não, a ascensão de um partido que é o Chega. De certa forma, a ascensão desses partidos mostra a dificuldade dos outros partidos de conseguir falar com os problemas da população e lidar com eles. Mas também mostram o perigo da ascensão desses nacionalismos e da xenofobia e a consequência para os imigrantes, né? Bacana. Vitor, agradecer a tua participação aqui. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar também. Não, agradeço pelo convite de poder deste modo falar um pouco mais sobre geografia, que é a minha paixão. Isso, nós temos aqui, Joelson, a participação do professor Antônio Machado Toninho, aqui da Escola Osni Pereira. Ele parabeniza o professor Victor e diz que o Osni Pereira está aberto ali para o professor, se quiser ali fazer essa imersão, compartilhar a sua experiência com os professores e alunos da Escola Osni Pereira. E ele fala que, interessante, que já na história contemporânea de Jaguaruna, historicamente houve sempre uma alternância aqui em Jaguaruna, né, entre os partidos PP, ou seja, Partido Progressista, MDB, e com a vitória do prefeito Laerte, que está no segundo mandato, foi quebrada, né, essa hegemonia dessa alternância desses dois partidos. Ou seja, foi um recado muito claro dos eleitores sobre a necessidade de que realmente a gestão pública seja priorizada em termos de soluções, né, de interesse público, né, e não de grupo político partidário. Uhum. Como a gente vê na história de Jaguaruna, como eu pesquisei, ela tem uma longa história de disputas políticas e o objetivo é justamente trazer mais esses detalhes na história. Vai acabar refletindo a história contemporânea também. Não é tanto objetivo, é lidar mais com quem já foi do que com quem está aqui na história, mas acaba tendo algum reflexo, claro. Registrar a presença do nosso amigo Luiz. Valeu, Luiz, pela presença. Vitor, antes de encerrar, para os alunos aí que estão estudando para o vestibular, o que eles têm que ficar atento aí na atualidades, para a gente adiantar para eles? Em relação a atualidades, claro, os principais conflitos do mundo, mas quando isso cai no Enem, por exemplo, nos vestibulares, o que eles cobram mais é a natureza dos conflitos. Em qual conflito o foco é mais a religião? Em qual conflito o foco é mais uma disputa de uma riqueza natural? Em geral, o Enem não foca em tantos detalhes, porque coitados dos alunos se tiverem que saber todos os detalhes de conflitos do mundo, mas em qual as diferenças de natureza de cada conflito, né? Como o que acontece em Gaza, qual é o núcleo da questão? Qual é o núcleo da questão na Ucrânia envolvendo a Rússia? Em geral é que os vestibulares focam mais. Certo. Vitor, agradecer a tua presença. Quando tiver aí novidades sobre o livro, avisa a gente para a gente estar acompanhando. Tem alguma expectativa aí de quando pretende concluir essa primeira etapa, escrever? Eu já pesquisei demais, na verdade. O que falta é compilar e reescrever, que é o mais difícil na escrita. Mas eu tenho mais de 70% dos dados já coletados e da escrita já concluída. O que falta agora é modelar para deixar na versão final e produzir mapas, porque o objetivo do livro é que ele tenha muitos mapas para que o leitor consiga ver geograficamente a coisa, que ele seja um livro atlas, de certa forma, né? Uma futura fonte de pesquisa aí para os estudantes locais. Isso. Vitor, agradecer mais uma vez a tua atenção aqui com a gente, obrigado pela presença, sucesso aí nos estudos, no trabalho, e quando estiver em Jaguaruna, avisa a gente aí para participar mais vezes. Tá bom, muito obrigado pelo convite de vocês, parabéns pelo trabalho.